Eu pretendo terminar da forma como comecei, considerando um aspecto essencial na trajetória do remanescente no tempo do fim. Ao longo de toda a semana nós perseguimos as pistas, estudamos, nós seguimos o curso da história, compreendemos algumas profecias, algumas características, fomos alertados quanto à urgência do tempo, também fomos exortados em relação ao nosso estilo de vida, fomos alertados também em relação ao inimigo, que desce cheio de ira contra aqueles que servem o Senhor, porque ele sabe que tem pouco tempo, ele já está derrotado. Tudo isso a gente considerou essa semana. E é possível que você lembre que no sábado passado, quando falávamos sobre a trajetória do povo de Deus entre a libertação do cativeiro e a terra prometida, entendendo que Israel era um símbolo de cada um de nós, nós consideramos na semana passada a necessidade de estarmos hidratados e tomarmos a água. E nós vimos que a água se estabelece como um símbolo do Espírito Santo, e é impossível nós fazermos a nossa trajetória sem tomarmos a água que é o Espírito Santo. Um dom extraordinário concedido à igreja, e ele foi conquistado, esse dom, o direito de ser dado à igreja, um poder que é dado. Isso foi conquistado porque a rocha foi ferida, a pessoa de Jesus Cristo teve o seu corpo machucado e dilacerado para que pudesse conceder esse dom à igreja. Pois bem, eu não queria terminar muito diferente do que nós conversamos no sábado passado, mas hoje nós vamos usar um outro símbolo para falar da mesma coisa, e eu vou pedir para que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 25. Mateus capítulo 25, tendo encontrado, vou pedir para você inclinar a sua cabeça mais uma vez. Amantíssimo Deus e Pai Celestial, nós te louvamos pela oportunidade que o Senhor nos dá de, nesta hora, neste lugar, nos apresentarmos diante da Tua face santa, majestosa, para que, em humildade, com o coração quebrantado, recebamos do Senhor as Suas mais ricas e necessárias bênçãos. Obrigado porque Tua palavra é luz para o nosso caminho. Obrigado porque o Senhor tem interesse no nosso bem-estar. Obrigado porque o Senhor não nos deixa à mercê da própria sorte. Obrigado porque o Senhor nos instrui, nos corrige, nos orienta. E obrigado porque Tua palavra nos garante que o Senhor nos ama com um amor mais forte do que a morte. Mais uma vez, esta igreja se coloca diante da Tua presença com a palavra aberta, e eles têm no colo esse tesouro extraordinário que são as Escrituras, e nós vamos estudar agora. Pedimos que o Teu Espírito governe os nossos sentimentos, as nossas intenções, que possamos entrar numa profunda sintonia com o Senhor neste momento. Que os Teus anjos ministrem em nosso favor, Pai. E que para a Tua própria glória, o Senhor encha este lugar na pessoa extraordinária do Espírito Santo, segundo a Tua promessa. Nós não merecemos, mas nós precisamos. E como um pai que se compadece dos seus filhos, nós pedimos, por favor, ouve a nossa oração. Nós a fazemos no poderoso nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Mateus capítulo 25, a partir do verso 1, lemos assim. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que pegando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo. Mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas.
E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saiam ao encontro dele. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as imprudentes, verso 8, disseram às prudentes: deem a nós um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que o vendem e comprem óleo para vocês. Verso 10. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento. E fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens imprudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas o noivo respondeu: em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Esta parábola, acho que bastante conhecida, se você tem um pouquinho de familiaridade com a Bíblia, é possível que você já tenha ouvido falar da parábola das 10 virgens. Ela está situada num contexto extremamente sensível. Somente Mateus registra esta parábola. Uma parábola que Jesus conta na semana em que ele morreu. E esta parábola ela fica entre outras duas parábolas. Se você observar no final do capítulo 24, você tem o Senhor e os servos. E na sequência da parábola das virgens, você vai ter a parábola dos talentos. E essa tríade, essas três parábolas, elas são um apelo à igreja à vigilância. Entenda que estas parábolas, elas não são dadas com um efeito primário de evangelização. Estas parábolas, elas são oferecidas àqueles que já foram evangelizados. São parábolas que se destinam a orientar a igreja. Esta parábola visa levar aqueles que aguardam o retorno de Jesus Cristo para que estejam preparados para esse encontro. Como eu disse, são parábolas como um forte apelo à vigilância e ao preparo. Os símbolos utilizados nessa parábola, para nós, eles se esclarecem quase que de maneira óbvia. Mas me permita apenas uma breve observação sobre como se dava um casamento naquela época e no contexto cultural onde Jesus estava inserido. Diferente das nossas cerimônias de casamento, onde você tem, às vezes, um contrato civil que ocorre dias antes, às vezes você tem uma cerimônia civil e religiosa juntas. As pessoas vêm num auditório, elas vêm num lugar como uma igreja, um salão, uma capela, ou às vezes ao ar livre. E você tem ali para testemunhar a união entre as pessoas, amigos, familiares, pessoas da comunidade. E a cerimônia de casamento, ela se dá naquela hora e meia. Muitas vezes, dependendo das condições dos noivos, sucedida por uma recepção, um jantar, um almoço. Não é? Mas naquela época não era assim. Uma cerimônia de casamento podia durar alguns dias. E também não era assim, um local e horário marcado e as pessoas iam todas para lá. No Antigo Oriente, um noivo saía da casa dos seus pais, enquanto a noiva saía também da casa dos pais dela. E em algum momento eles se encontravam no meio da cidade. O noivo era acompanhado por seus amigos e a noiva por suas amigas. E este encontro se dava no meio de um caminho. Eles iam assim para a casa deles, consumando o casamento. E depois as festividades, elas podiam durar alguns dias. Você deve lembrar aquelas bodas em Caná, por exemplo, em que eles já estavam alguns dias lá e acabou um dos suprimentos quando Jesus realiza o seu primeiro milagre. A parábola das virgens, ela leva em conta não a nossa noção de casamento aqui do Ocidente, no Brasil, ela leva em conta exatamente o contexto de casamento
como se davam as cerimônias lá no Antigo Oriente. E por isso a gente consegue entender um pouquinho como que os símbolos são utilizados aqui. E eu vou fazer umas perguntas aqui para vocês. Na parábola, o noivo é símbolo de quem? Responde para mim. O noivo é símbolo de Jesus. Diz para mim, a noiva na parábola é símbolo de quem? Normalmente vocês respondem isso. Mas não. A noiva não é a igreja. A noiva é a Nova Jerusalém. De acordo com Apocalipse capítulo 21, e o comentário que a serva do Senhor faz em O Grande Conflito, página 426, me permita, eu abro aspas, na parábola, quando o esposo veio, as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. A vinda do esposo, aqui referida, ocorre antes das bodas, antes do casamento. O casamento representa a recepção do reino por parte de Cristo. A santa cidade, diz ela, a Nova Jerusalém, que é a capital e representa o reino, é chamada a esposa, a mulher do Cordeiro. Disse o anjo a João, vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito, diz o profeta, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Apocalipse 21, verso 9 e 10. Claramente, pois, a esposa ou noiva representa a santa cidade. E as virgens que saem ao encontro do esposo são símbolo da igreja. E aqui tem uma pegadinha. Porque normalmente nós, quando lemos a parábola, podemos associar essa esposa à igreja, porque em algum momento a profecia associa a igreja, ou representa a igreja, através do símbolo de uma mulher, que na parábola são as virgens, e não a noiva. Assim, o noivo é Jesus, a noiva é a Nova Jerusalém, as virgens são a igreja. Diz para mim, e a lâmpada? Agora você está com medo de responder, né? A lâmpada é símbolo de quê? Simples. A lâmpada é símbolo de quê? A lâmpada é o símbolo da palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E agora sim, o óleo que vai dentro da lâmpada, este é símbolo do Espírito Santo. O interessante é que nessa parábola, você tem representado aqui 10 figuras. Elas estão divididas em 2 grupos. Algumas versões as chamam de nécias, outras de imprudentes. E o outro grupo são chamadas de prudentes. Prudente porque está preparada. Imprudente porque está despreparada. Na parábola, as 10 virgens aguardam o noivo. Elas têm a mesma expectativa, elas têm a mesma esperança. Todas elas estão aguardando a vinda do noivo. Então responde para mim, das 10, quantas delas estão aguardando o noivo? Diz para mim. Todas. Todas estão aguardando o noivo. Todas têm a expectativa de se encontrar com o noivo. Todas têm a esperança de se encontrar com o noivo. Outra pergunta. Antes, uma colocação. A parábola diz que acaba que o noivo se atrasa. Tardando o noivo. É a expressão que Jesus utiliza. Tardando o noivo. Devido à tardança do noivo, há um tempo de cansaço. E a pergunta que eu faço a você, das 10 que aguardavam o noivo, quantas delas ficaram cansadas? Todas se cansaram da espera. E há um tempo de espera onde a fé é provada. Quantas das 10 pegaram no sono? Diga para mim. Todas. Todas elas aguardavam o noivo. Todas elas tinham a esperança de encontrar-se com ele. Todas as 10 acabaram cansando e todas as 10 pegaram no sono. Todas, sem exceção. Na parábola, todas. Mas à meia-noite ouviu-se um grito. A parábola é um apelo à vigilância, como eu mencionei no começo. Eles não previam uma espera tão longa. Mas Jesus estava dizendo, através dessas 3 parábolas, especialmente dessa, vocês precisam estar preparados para uma possível demora. Agora diga para mim,
Se as 10 aguardavam a vinda do noivo, se as 10 esperavam o noivo, se as 10 acabaram se cansando e adormecendo, quantas das 10 tinham a lâmpada? Diga para mim. Todas elas. E se a lâmpada é um símbolo da palavra de Deus, dessas 10, quantas das 10 tinham familiaridade com a palavra? Diga para mim. Todas elas. Nós não estamos falando aqui ou fazendo uma distinção entre justos e ímpios, entre crentes e descrentes. Todas elas eram crentes, todas elas tinham a palavra, todas elas eram esclarecidas, todas elas aguardavam o noivo, todas elas cansaram, todas elas adormeceram. A diferença de 5 para as outras 5 não tinha que ver com a esperança, não tinha que ver com o conhecimento. A diferença entre as prudentes e as imprudentes consistia em apenas uma única coisa: preparo. Todas elas sabiam o que precisavam fazer, mas nem todas elas possuíam o suprimento que lhes daria condições de aguardar um pouquinho mais a chegada do noivo. Meus irmãos, numa crise o caráter é revelado. É quando a coisa aperta que a gente mostra quem de fato a gente é. Agora, se num momento de crise nós reagimos como qualquer pessoa que não tem esperança, se num momento de crise a gente rói a corda e abandona dizendo, Deus me esqueceu, a minha pergunta, que tipo de fé seria essa? Você sabe que na tardança do noivo e na chegada dele, nós precisamos não apenas de um pouco de óleo nas nossas lâmpadas, nós precisamos de óleo reserva. Na parábola, todas elas tinham a lâmpada e todas elas tinham um pouco de óleo. Mas um pouco de óleo não é suficiente. Nós precisamos estocar óleo. Todos nós, de alguma maneira, temos um pouco da chama. Mas uma pequena chama não é suficiente. Nós precisamos de mais óleo. Você sabe que algumas pessoas vão tentar argumentar com Deus quando Ele voltar. Estarão despreparados para o retorno do Senhor, mas tentarão argumentar com algumas das suas obras. Você deve lembrar o que Jesus disse em Mateus capítulo 7. Em teu nome, Senhor, em teu nome expelimos demônios, realizamos milagres. Alguns de nós vamos tentar nos apoiar, mas Senhor, eu abri igrejas, eu dei estudos bíblicos, eu fui pastor por mais de 30 anos, eu batizei, preguei. Quando Ele voltar, eu não estou dizendo que as obras não são importantes, elas são uma evidência da fé, mas para efeito de salvação elas não nos dão nenhuma vantagem. E nós, para estarmos em pé diante do Senhor, nós precisamos ter óleo estocado. Um pouquinho de óleo não basta. Alguns de nós temos alguma coisa. Quem sabe a pequena chama que ainda temos no nosso coração, quem sabe a pequena chama que ainda arde em nós, possa fazer com que a gente vá aos trancos e barrancos, levando a nossa vida cristã. Mas, meus irmãos, isso não é suficiente. Isso pode te garantir, quem sabe, alguns anos na igreja, mas talvez não seja suficiente para você aguardar e estar preparado no momento de crise, porque é à meia-noite que vem o noivo. E para a gente encarar a hora mais escura da noite, nós precisamos ter suprimento. E a pergunta é, pastor, como então que eu estoco óleo? Serva do Senhor diz que cada reunião da igreja, cada reunião de oração, cada ajuntamento do povo de Deus é uma oportunidade áurea para você receber a chuva temporânea, a chuva serôdia. Meus irmãos, a igreja tem uma estrutura incrível, que dá condição desde a pequena infância de nossas crianças até a fase mais avançada em dias.
A igreja tem uma estrutura que vai dando condições de nós nos envolvermos com o reino e de nos envolvermos com a obra. A igreja cria um ambiente para a gente poder educar os nossos filhos no temor do Senhor, na palavra dEle. Mas alguns de nós somos relapsos. Alguns de nós não estudamos a lição da escola sabatina com os nossos filhos. Alguns de nós não fazemos culto familiar. Alguns de nós começamos o nosso dia e terminamos ele sem nos apresentarmos diante do Senhor e nos reunimos em torno do seu altar. Alguns de nós estamos aí trabalhando igual louco para tentar garantir um futuro para os nossos filhos, como se o tesouro acumulado nesta terra fosse de fato a grande herança que você poderia deixar aos seus filhos. Não, meus irmãos. Seus filhos não serão bem-sucedidos apenas com um bom emprego. Seus filhos não serão bem-sucedidos se tiverem uma boa carreira. Se forem respeitáveis na sociedade e grandes segundo o padrão humano, os seus filhos serão bem-sucedidos se eles aprenderem a temer o Senhor. Nós precisamos nos preparar para a volta de Jesus. E eu digo a você, não negligencie nenhuma oportunidade para você estocar óleo. Você precisa estocar óleo. Todos os dias você precisa orar pela descida do Espírito Santo sobre a tua vida. Todas as oportunidades que se abrem diante de nós, para recebermos os suprimentos da graça de Deus, nós devemos aproveitá-la. Estudos recentes demonstram que adventistas do sétimo dia gastam em média 15 minutos de leitura semanal da palavra de Deus. Meus irmãos, ninguém sobrevive a 15 minutos de leitura da Bíblia semanais. Ninguém. Ler a Bíblia e falar com Deus sobre as tuas coisas em oração particular, isso é você reservar óleo, isso é você estocar óleo. Vocês viram, eu enfatizei e volto a enfatizar agora pela manhã. Você precisa estudar a sua Bíblia. Você não pode confiar apenas no sermão de final de semana. Você precisa sozinho. E aí você diz, pastor, me dá sono. Pastor, eu não entendo. Meu irmão, você precisa se esforçar ao ler as Escrituras. E Deus vai reconhecer na tua intenção de receber dEle o suprimento. Deus vai reconhecer e Deus vai te instruir. Você vai entrando em sintonia com Deus. Você vai começando a perceber como Deus é e como Deus age. Isso só pode vir na leitura da palavra. Pastor, mas não, eu até assisto os seus sermões, eu vou lá e eu ouço os áudios, eu quando vou para casa no sábado à tarde, quando estou trabalhando durante a semana, eu boto meu fone de ouvido e eu fico ouvindo um monte de sermão do pastor da igreja tal, do pastor da igreja tal, eu revejo o sermão do sábado da igreja. Tudo isso aí pode até ajudar um pouquinho, meus irmãos, mas vocês precisam ler a Bíblia por si mesmos, vocês precisam tomar o livro em suas mãos e precisam estudar a Bíblia. E assim o Espírito Santo, ele vai enchendo as suas medidas. Nós precisamos estocar óleo para o tempo de crise. As 10 aguardavam Jesus. As 10 caíram no sono. As 10 tinham algum azeite. As 10 possuíam a lâmpada. As 10 tinham a mesma esperança. A diferença entre as prudentes e as imprudentes é que as 5 prudentes estocaram óleo. Essa não é uma parábola para fazer diferença entre crente e não crente, como eu já mencionei. Esta é uma parábola que faz diferença entre membros da igreja, os que se preparam adequadamente para a volta de Jesus e os que estão andando como se nada tivesse acontecendo. Uma mera expectativa da volta de Jesus, a mera profissão de fé de que você espera viver com o seu Senhor e que você aguarda Ele voltar em glória, a mera expectativa não nos resolve. Você precisa estocar óleo para o tempo de crise. Se na semana passada, no último sábado, eu disse, não há quem consiga vencer o vão do deserto sem água, da mesma forma eu digo, não há quem consiga esperar ou suportar o tempo de crise e a demora e o grito à meia-noite sem ter um suprimento adicional do Espírito Santo em suas vasilhas. Não haverá quem consiga. O livro de Zacarias, no capítulo 8, o verso 23, ele tem uma cena interessante, porque de certa maneira, antes da volta de Jesus vai ficar claro a diferença entre aqueles que se prepararam e os que não se prepararam para a volta de Jesus. Na visão do profeta, no verso 23 do capítulo 8, ele viu e disse,
Assim diz o Senhor dos Exércitos: naqueles dias, 10 homens de todas as línguas das nações pegarão na borda da roupa de um judeu e lhe dirão: queremos ir com vocês, porque ouvimos que Deus está com vocês. Você percebe essa visão aqui de Zacarias? É como aquelas pessoas que não se prepararam adequadamente e veio o noivo e estão pedindo ajuda. Reparte com a gente, meus irmãos. Você não tem como dividir seu óleo com seu marido. Você não tem como dividir seu óleo com sua esposa. Você não tem como dar um pouquinho da sua reserva para os seus filhos, porque a vasilha de suprimento adicional, ela não pode ser compartilhada. Esse negócio é individual. E nós precisamos tomar consciência disso. Existem ações coletivas que a igreja promove. Existem ações familiares em que você faz coletivamente na sua casa. Mas tem coisa que você vai precisar fazer sozinho, com a porta do seu quarto fechada. Essa experiência é uma experiência pessoal. E você precisa pessoalmente, com Deus, encher as medidas das suas vasilhas. Na hora H, não tem como a gente recorrer àqueles que nos sustentaram com suas orações. Na hora H, cada um vai precisar recorrer à sua própria reserva. A promessa que Deus faz, volte um pouquinho ao livro de Joel, capítulo 2. Numa linguagem profética. Os versos 23 e 24 do 2º capítulo de Joel nos dizem assim: filhos de Sião, alegrem-se e exultem no Senhor seu Deus, porque Ele lhes dará as chuvas em justa medida, fará descer como no passado as primeiras e as últimas chuvas, as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e de azeite, de óleo. Deus prometeu que transbordaria as nossas medidas, se assim nós nos colocarmos numa posição de receber as suas bênçãos. Ele nos daria o suprimento necessário. Você merece? Eu mereço? Não, nós não merecemos. Mas aqueles que reconhecem a sua necessidade, estes serão supridos com uma medida extraordinária do Espírito Santo. Para a gente encerrar, volte um pouquinho ao capítulo 60 do livro de Isaías. Capítulo 60 do livro de Isaías. Eu chamo a sua atenção para os 2 primeiros versos. Levante-se, resplandeça, porque já vem a sua luz, e a glória do Senhor está raiando sobre você. As trevas cobrem a terra, e a escuridão envolve os povos, mas sobre você aparece resplandecente o Senhor, e a sua glória já está brilhando sobre você. Meus irmãos, você diz amém? Sabe qual é o resultado entre a palavra de Deus representada na lâmpada e o óleo representado no Espírito? Sabe qual é a reação? É que você é o pavio que fumega. Você é a evidência clara e nítida de como a palavra reage no Espírito. E na chama da sua vida, Deus há de iluminar os povos e o mundo. É o que Isaías está dizendo aqui, que a glória do Senhor, ela vai resplandecer sobre nós. As trevas tomam conta do mundo, mas os crentes, como o próprio Jesus disse, vocês são a luz do mundo. Se a lâmpada é a palavra, se o óleo é o Espírito, você é a chama, o resultado entre estes 2 elementos. E o propósito que Deus tem para mim e para você é que a gente resplandeça, que a gente brilhe. Mas isso não é possível sem o auxílio do Espírito Santo. E a chama, a pequena chama que sustenta a nossa vida hoje, não é suficiente. Então o meu apelo a você é: estoque óleo. Guarde óleo para o tempo de crise. Ore por isso. Clame por isso. Implore por isso. Ponha-se de joelhos dizendo: Senhor, enche todas as minhas medidas. Me toma em tuas mãos. Por favor, me ajuda. Sozinho nós não conseguimos. Sozinho será impossível. E o pouco que temos não será suficiente.
nós precisamos ter os nossos vasilhames repletos com aquilo que Deus prometeu que daria, vai transbordar. Meus irmãos, eu faço um apelo a vocês na manhã deste sábado. Quantos gostariam, depois dessa semana, entendendo o propósito para o qual este movimento foi erguido, entendendo que nós não somos mais uma igreja no meio de tantas, entendendo que o Senhor está às portas e nós estamos lutando contra um inimigo horroroso, entendendo que estamos em direção à terra prometida, entendendo que Deus nos repreendeu essa semana dizendo: eu preciso que você seja frio ou pelo menos quente, porque morno não dá. Entendendo que o Senhor repreende aqueles a quem Ele ama, entendendo que há boa vontade da parte de Deus para nos encher com o seu óleo e nos encher com o seu poder. A minha pergunta: quantos de vocês na manhã deste sábado gostariam de dizer: Senhor, por favor, enche todas as minhas medidas, me dá o óleo? Aqueles que assim desejarem podem colocar-se em pé. Nada menos do que a plenitude do Espírito. Os poucos avanços que nós temos feito como igreja são uma pálida prova daquilo que Deus gostaria de fato de fazer. Porque se a igreja apostólica fez o que fez, no símbolo de uma chuva que preparava o solo, a promessa é que a última chuva, a última igreja, a última geração, contaria com um poder ainda maior, superior àquilo que foi visto na igreja apostólica. Vai transbordar com o Espírito. Enquanto alguns saem sacudidos como palha, os que permanecem serão cheios do Espírito. E eu espero realmente que você não falte nesse dia, que você reavalie sua vida, que você reavalie os seus valores, as suas prioridades, e que em reconhecimento a uma vida consagrada a Deus, Ele possa encher você extraordinariamente com seu Espírito. Deus e Pai, nós te louvamos por tuas promessas, te louvamos pelo poder que o Senhor destinou à igreja. Lamentamos profundamente porque temos apreciado indevidamente este dom. Lamentamos a nossa letargia, a nossa falta de fé e de confiança. Lamentamos os nossos ídolos nutridos no nosso coração corrupto. Mas desta semana vários de nós tivemos a oportunidade de reconhecer os nossos pecados, de pedir o perdão a Deus, de entender o propósito que o Senhor tem para essa igreja e para este movimento. Esta semana vários de nós tomamos decisões importantes, e alguns destes, Pai, que tomaram decisões importantes, eles selam esta semana, colocando-se em pé agora, dizendo: enche por favor a minha vida, enche as minhas medidas, não apenas um pouco de óleo em nossas lâmpadas, mas óleo nas vasilhas, óleo de reserva, suprimento adicional, porque o remanescente vai precisar de um suprimento adicional. Tenha misericórdia dessa igreja, dos seus líderes, do seu pastor, e que o Senhor faça eles resplandecerem no meio das trevas de um mundo que perece, para a tua glória, Pai, unicamente para a tua glória. Ouve nossa oração e, por favor, cumpre as tuas promessas na nossa vida, hoje, aqui e agora. Oramos no poderoso nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.